Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos vossos corações sempre. E nós convidamos a todos a elevarem seus pensamentos, buscando o plano da luz. Sobretudo, o nosso interior, alinhando os nossos corações ao coração do nosso Mestre Jesus, que sabe o que cada um necessita e que traz sempre a paz, a confiança, a esperança. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos inspire nesta noite a tratar desse tema tão relevante. E a vós, queridos ouvintes, a ter a compreensão e que vá ao encontro das vossas necessidades espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, este mês, a área da comunicação da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que escolhe os temas das exposições doutrinárias, deixou livre para que nós, expositores, escolhêssemos uma obra da codificação espírita, das 5 obras basilares da doutrina: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese ou o Céu e o Inferno. E nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque o Evangelho, ele traz o remédio que nós necessitamos, as nossas tribulações, as nossas necessidades íntimas. É o livro em que nós deveríamos ter na cabeceira, no carro, no trabalho, porque é um livro que tem ali as mensagens de Jesus à luz dos benfeitores espirituais. E sempre quando nós abrimos, ali tem uma mensagem para nós. Já nos aconteceram tantas vezes de abrir essa mensagem seguidas vezes, e é exatamente o que nós precisamos, né, naquele momento. Então, pela manhã, quando nós abrimos, antes de começar as nossas atividades, e às vezes sai ali sobre a paciência, nós já sabemos que temos que ter paciência nesse dia que vem. Talvez, às vezes, é conosco mesmos, com as nossas próprias imperfeições. Por que Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos trouxe uma das bem-aventuranças, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Mas não se trata de todos os que sofrem. Ele não se referia a todos os que sofrem, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, porque é um mundo de provas e expiações, a Terra, onde ainda predomina o mal. Mas ele se referia a essa bem-aventurança àqueles que sofrem, mas que são resignados, que têm
o bem sofrer, que não se revoltam, que não agasalham no seu íntimo o ódio, o rancor, a raiva, que não se desesperam, mas que têm o ânimo, que têm a confiança em Deus. Porque quando nós temos essa fé verdadeira em Deus, essa confiança, nós sabemos que, no mínimo, Ele vai nos dar a força necessária e a coragem para o enfrentamento daquela tribulação, daquela expiação, daquela prova, daquela dor. E quando muitas vezes Ele sim afasta, se nós já aprendemos a lição necessária com aquela dor, com aquela aflição, ou coloca ao nosso lado alguém para nos sustentar naquele momento de dor. O que é, então, uma aflição? É uma angústia, é uma tribulação, uma ansiedade. Pode ser em decorrência de uma dor física, de uma doença, do desencarne de um ente querido, de uma afronta, de um acidente, de uma perda financeira, às vezes de um relacionamento que chega ao fim. Mas os espíritos superiores, codificadores, aliás, que trouxeram a doutrina espírita ao Allan Kardec, ao codificador, nos dizem que se Deus é amor, bondade, justiça e misericórdia, e Ele é justo, as causas das nossas aflições também são justas, porque Deus não é parcial. Deus criou as suas leis que estão na nossa consciência, as leis de justiça, de amor e caridade. Ele não dá preferência para um em detrimento do outro. E tudo o que Jesus veio nos ensinar só tem justificativa se haver a vida futura. Mas ainda assim, nós não nos sentimos felizes em sofrer. E para nós compreendermos essa questão da aflição, do sofrimento, nós precisamos nos reportar às causas, que segundo os espíritos estão na sua maioria nessa vida. E se não estão nessa, estão nas vidas passadas. Então aí nós vamos ver às vezes no nosso mundo, ainda mais hoje, que são dias às vezes de tantas dificuldades, tribulações, onde nós andamos tão sem paciência, tão às vezes inflexíveis em todas as questões das nossas vidas. Nós vamos ver às vezes o mal prosperando, né? As pessoas às vezes malvadas, que fazem, que perturbam, que atrapalham a vida do outro, que não se importam com o outro, prosperando do lado de pessoas virtuosas que estão às vezes sofrendo. Crianças que nascem e que às vezes não conseguem dar continuidade à sua encarnação, porque logo perecem por uma doença, por um mal congênito,
acidentes que às vezes acontecem, perdas financeiras. Parece que Deus é injusto, mas a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento que se há um efeito, há uma causa, e que os responsáveis por essas causas somos nós. Nós fazemos as escolhas. Nós temos a liberdade de escolha. Claro, vocês poderiam pensar, mas tem muitas coisas que eu não escolhi, não dependeu de mim. Não dependeu nesta vida, mas em outras encarnações, em outros tempos, que pelas bênçãos divinas estão ofuscados, estão guardados com o véu do esquecimento, para que isso não se torne tão pesado que fizesse com que nós talvez não conseguíssemos dar andamento ao nosso projeto reencarnatório, a conviver com aqueles nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho ou no nosso círculo mais próximo, que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. Então, queridos irmãos, nós somos os únicos responsáveis. Se nós entendemos então que nós somos causadores dessas dificuldades que vêm hoje, dessa dor, desse sofrimento, se nós queremos um futuro melhor, talvez não vai ser imediatamente nessa vida, mas com certeza os reflexos se darão sim em muitos momentos. Nós vamos buscar o nosso progresso moral, principalmente, mas também o intelectual, porque ele nos ajuda a entender o moral, para que o nosso porvir seja de felicidade, seja de alegria, seja de paz. Que as nossas vidas podem estar muito bem, todas as áreas, todos os aspectos fluindo, mas nós não seremos ainda felizes aqui nesse plano, porque ele é ainda de provas e expiações. Se eu não tenho nada que me aflija no momento, um familiar, um amigo, um irmão, porque nós somos todos irmãos em humanidade, estará em sofrimento. E cabe a nós, então, proporcionar o nosso melhor para auxiliar aqueles que Deus colocou na nossa vida, para promover também o bem-estar deles. E às vezes é tão simples o saber ouvir, o saber dizer uma palavra consoladora, de esperança, tão bem faz para aquele coração aflito. E se nessa vida nós não encontramos o porquê de tudo isso que nos acontece, nós já sabemos, os espíritos nos dizem que está no passado. Só que a gente poderia pensar, mas eu não posso mudar aquele passado, eu não tenho ingerência sobre ele. No momento, a minha ingerência sobre ele pode ser bem pequenininha, bem pouca, mas eu posso sim mudar dentro das minhas possibilidades os erros passados. Como que eu faço isso? Empreendendo o meu autoconhecimento. Porque as minhas imperfeições, elas são gritantes nesta vida. Nós sabemos aonde
mudar o nosso calcanhar de Aquiles. O que nós temos que mudar? No Livro dos Espíritos, nas questões 629 e 630, Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. Os Espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem que se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Na 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. O bem é fazer o bem para todos. Porque quando o bem é só para nós, ele se torna um egoísmo. E nós podemos sim, então, mudar o rumo da nossa vida, da nossa encarnação, do nosso progresso como espírito imortal, fazendo o bem, procurando vencer aqueles maus hábitos que nós ainda temos. Às vezes da maledicência, às vezes da revolta, da irritação. Nós vamos ver no livro A Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que ele nos aconselha a nós examinarmos as nossas próprias aflições. Ele diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância, entre tantas outras aqui que ele se refere. No livro Céu e o Inferno, Kardec também ali coloca que as nossas tribulações, as nossas dificuldades, essas nossas provas e expiações se dão também pelas nossas imperfeições. Cada imperfeição nossa traz um sofrimento, como nós lemos ali. Então, cada aflição vai trazer um sofrimento para nós. Então, é a essas imperfeições que nós temos que buscar e nos modificar. Porque se nós olharmos logicamente, se nós estancássemos as causas dos nossos males, das nossas aflições futuras, a nossa vida futura vai ser maravilhosa. É claro que nós temos que esclarecer aqui que não vem todas as tribulações causadas pelas nossas incúrias nas vidas passadas numa vida única, porque nós não suportaríamos. Vem dosadamente, conforme nós consigamos carregar o fardo. Deus não quer nos esmagar,
Ele quer nos libertar e que sejamos felizes. Então Ele permite que se venha dosadamente. Mas o que aqui nós nos referimos é que se nós nos empenharmos nessa mudança hoje, nós vamos ter uma vida melhor no futuro, de mais paz. Porque quando nós nos referimos a essa vida melhor, mais feliz, não estamos querendo dizer às vezes que nós vamos ter riqueza ou que nós vamos ter tantas facilidades. Não, porque riqueza e pobreza são provas que o espírito precisa passar. É a felicidade de se sentir bem com aquilo que se tem. Nós vamos ver que o espírito imperfeito, o espírito ignorante, o espírito atrasado, as expiações, que essas aflições são impostas a ele. Enquanto que o espírito que se arrepende, ele pede a Deus antes do seu retorno à nova encarnação, ele pede a Deus para passar por determinadas coisas, para recomeçar algo que ele falhou. E nós vamos ver essa diferença bem grande se nós observarmos as pessoas que às vezes estão passando por uma doença grave, mas que aceitam com resignação. Elas não se revoltam, elas dão até esperança às vezes para os outros, até os familiares que às vezes estão tristes, estão chorando, e a pessoa, ela está forte, ela está firme, ela tem confiança. E os outros, que aqueles que essas expiações são impostas, porque ele errou, e Deus não é parcial. Essa pessoa vai ter que reparar, vai ter que se reeducar perante aquele erro cometido. Ele se revolta. Quantos às vezes tiram a própria vida porque não suportam passar pelas tribulações? Porque Deus tem duas formas de nos fazer progredir. Uma delas, então, é as expiações, que são em decorrências do passado, das vidas passadas ou dessa vida mesmo. E as provas, que as provas elas têm relação com o futuro. As provas é que permitem nós passarmos por dificuldades que, em alguns casos, até nós também pedimos para evoluirmos mais rápidos. Porque a forma do espírito progredir é através das provas. Não teria outra forma, como aqui nas escolas humanas os alunos precisam fazer as provas para passar de série. Nós, como espíritos, também. Então precisamos que esse conhecimento nosso seja aferido pelas provas da vida. E as expiações é quando nós nos revoltamos com essas provas, quando nós, em vez de agirmos corretamente, fazendo bem para todos, nós pensamos egoisticamente, ou às vezes orgulhosamente. E aí criamos essas situações que nós vamos ter que reparar. Perante a vida, perante aqueles que nós erramos, perante nós próprios. Porque as leis humanas, elas não abrangem todas as faltas dos seres humanos, de nós seres humanos. Mas a lei de Deus abrange todas, porque Deus é justo, não tem imparcialidade. E principalmente abrange as faltas que nós cometemos conosco mesmos. Então nós muitas vezes falhamos conosco mesmos. Quando eu tenho um vício, claro
que os meus familiares também podem ser atingidos por aquele meu comportamento, mas eu estou prejudicando principalmente a mim mesmo, porque eu estou impossibilitando o meu corpo de viver mais tempo, de cumprir aquela etapa dessa vida, levar a termo essa vida com aquele corpo, com aquela condição de vitalidade que Deus nos permitiu. Quando às vezes eu fico com uma tempestade mental de ódio, de raiva, de cólera, e provoco em mim um infarto, ou às vezes algum problema maior também, né? Que vai acumulando, que vai desgastando, que vai às vezes matando até as nossas células cerebrais, fazendo com que nós adoecemos. Então nós causamos esses sofrimentos e que nós teremos também que responder perante a justiça divina. Então, queridos irmãos, nós podemos também nos utilizar de alguns recursos para enfrentarmos essas aflições com coragem, com resignação, e sempre nos perguntar se nós não podemos fazer alguma coisa para modificá-las, se não depende no momento de nós e nós não estamos querendo, não estamos nos esforçando para mudar aquela dificuldade que se apresenta nas nossas vidas. Nós vamos então ter no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, onde ali eles nos falam da oração, da prece. Por que será que nós insistimos tanto, né, nas palestras? Acho que quase todos nós, expositores, falamos da importância da prece. É porque os espíritos superiores sempre colocam nas obras a importância da prece. Ela é um lenitivo para nós. E aqui os espíritos dizem: nesse campo de interferência superior, desempenha papel preponderante a oração, que certamente não consegue modificar as leis soberanas, mas produz significativas alterações nas ocorrências do cotidiano. Então aqui nós salientamos: a prece ela não vai mudar a expiação ou a prova, mas ela vai provocar ocorrências, vai aliviar aquela situação, vai permitir que a gente consiga chegar a termo àquela dificuldade ou aquela tribulação, facultando interação entre aquele que ora e o Pai, a quem é dirigida a prece. Mudam-se-lhe as disposições interiores, a área de entendimento da vida, e facultando perceber os mecanismos que não conseguia identificar antes. Que às vezes a gente está tão envolvido com aquele sentimento, com aquela tribulação, que nós não enxergamos uma saída. E com a prece, essa luz se faz no fundo do túnel. Aplicando-os com serenidade e confiança, consegue-se os resultados superiores que de outra maneira não se alcançariam. Mas por óbvio, queridos irmãos, que só a oração sozinha, ela não vai mudar também. Nós temos que ter também a confiança em Deus. Porque às vezes a minha oração pede para que Deus afaste aquela tribulação de mim.
Só que é justamente ela que vai me possibilitar evoluir, a enxergar coisas que antes eu não estava vendo. É aquela dor, às vezes, que vai ser necessária para o meu despertar. E quanto maior o mal que nós temos que reparar, mais eficaz, mais forte é o remédio. Então, assim, se nós estamos passando por fortes tribulações nas nossas vidas, vamos ter a certeza que nós somos os causadores e que nós somos os únicos que podemos mudar ou nos resignar ou encontrar ali as lições que nós necessitamos. Porque Deus, quando nós não temos ânimo, Ele não nos auxilia. Porque Ele espera o mínimo de nós, que nós tenhamos ânimo. Ânimo e coragem. Porque se nós desanimarmos, nós nos entregarmos, o que Deus poderá fazer a não ser deixar nós, para que nós possamos despertar e uma hora nós nos animarmos. Então o ânimo e a coragem é o que nós vamos necessitar agora e sempre, nas nossas vidas, nas nossas tribulações, nas nossas superações das nossas dificuldades. E para encerrar, então nós vamos aqui do livro mesmo do Evangelho, nós vamos só ler o final do capítulo, que diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé e sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. E assim, então, nós agradecemos essa oportunidade e vamos ir para a nossa prece, para o nosso passe. Os benfeitores já estão, desde que nós aqui chegamos, nos amparando. E agora, finalizando as nossas atividades, nós novamente nos dirigimos ao nosso Divino Mestre, Jesus, para que Ele, através dos benfeitores, os benfeitores da luz que aqui se encontram, possam trazer aos corações angustiados que aqui possam se encontrar essa esperança, essa confiança em Deus, sabendo que nós temos a fé humana também, a potencialidade no nosso ser, que nos faz ter a coragem, ter a vontade, a força de vontade para vencer. Que Jesus esteja sempre presente nas nossas vidas, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos desafios, e que assim seja.